umas coisas que eu fui parar nos lugares, acabei conhecendo umas pessoas, mas teve uma conferência em específico que o cara pregou e ele falou assim: se você concorda, tem como deixar ali embaixo? Porque eu sou do tipo que derruba, sabe? Obrigada. Obrigada. E nessa conferência a pessoa falou assim, o preletor falou: se existir qualquer coisa que você concorda na mensagem, você precisa declarar aquilo. Porque a palavra de Deus diz que nossa boca tem o poder e a habilidade de trazer vida ou morte sobre tudo aquilo que falamos. Então, a partir do momento que eu digo Deus é bom, vocês concordam? Deus é bom. Então, vocês concordam? Então, assim, eu tomei aquilo como, bem rapidinho, compartilhando, naquele momento, eu comecei a me posicionar e falei, todas as mensagens que eu escuto, todas, independente de quem está pregando, eu concordo, eu falo. Eu falo, é isso, amém, muito bom, eu recebo. E eu comecei a perceber que aquilo ia gerando vida em mim, ia mudando a minha... Sabe? Porque, às vezes, a gente vai numa igreja que é um pouco mais quietinha, uma igreja que é mais aleluiada, outra igreja... E eu percebi, não é assim com relação à congregação. E, sim, você está gerando vida para você mesmo. Sabe? Amém? Então, é isso que eu queria falar. Então, vocês vão ver, eu passei bastante versículo ali. Preparem o coração de vocês. Se vocês quiserem anotar, anotem. Eu vou entrar em alguns temas assim bem específicos mesmo. Eu sou formada em Relações Internacionais e Teologia, e uma das frases que o Espírito Santo me deu, eu ouvi quando eu estava no meu 3º ano de Relações Internacionais. E quando o Espírito Santo começou a me ministrar com relação a esse tema, eu falei, mas eu vou ter que falar isso aqui. O Espírito Santo falou, vai. Eu falei, então, amém. É nós, porque eu estou junto com Ele. Então, vamos lá. Você sabia que Deus criou você para ser você mesma, desse seu jeitinho? A Carlinha pulando, a outra dançando aqui, correndo. Eu sou bem ligada 220, achar ela sabe, mas agora, 10 dias atrás, de passar por um procedimento cirúrgico, ninguém me deixa me mexer para nada. E eu estou, tipo assim, eu estava ali no canto, Espírito Santo, eu quero tanto pular. Mas, enfim. Então, assim, Deus criou você para ser exatamente você, do jeitinho que você é. Tímida, animada, ligada no 220 ou não. Você revela a Deus de um jeito que eu não consigo revelar. Você chega num lugar que eu não consigo chegar. Sabe, você tem a habilidade de trazer vida, sabia, para a sua família? Sabia que quando as pessoas olham para você, elas sentem o céu na terra porque você existe? Sabia disso? E em qualquer momento, em qualquer área da sociedade. Teve um dia que eu falei assim, Espírito Santo, eu não aceito entrar nos lugares, entrar num ônibus, e as pessoas não se sentirem atraídas a ti. E eu fiz um teste, eu entrei no ônibus, e eu era, assim, adolescente, tinha meio que recém me convertido, e eu entrei no ônibus, e eu falei, Deus, eu preciso brilhar a sua luz. Como é que eu faço? E eu senti um perfume muito gostoso. Assim, ó, mas na hora eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Eu senti um perfume, assim, ó, eu virei para o lado da mulher e falei assim, nossa, seu perfume é muito gostoso. E depois, sabe aquele momento que você fica, o que eu estou falando aqui? E assim, vocês são o quê? Brasiliense? É? Curitibano não é tipo brasiliense. Curitibano entra no elevador e fica apertando assim a porta do elevador para fechar para que ninguém entre, sabe? E eu não sou muito assim. Tanto que o pessoal fala, você não é daqui? Porque eu fico assim, entra aí todo mundo, né? Então, assim, eu lembro que a mulher me... Tipo, você está falando comigo? Estou no ônibus, sabe? E só que daí ela falou meio, ai, obrigada. Daí eu voltei a segurar, ônibus cheio, não sei se tem muito aqui. Ah, não tem muito ônibus, né? Tem muito ônibus? Tem. Ah, tá. É porque não, também tem muito ônibus, muito lotado. E é bem bom, o transporte, tudo funciona. Mas, enfim, daí eu lembro que eu estava lá, e passou um tempo, ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, o que você tem? E eu já sabia, né? Mas eu esperei ela terminar. Eu falei, termina de falar. E ela falou, o que você tem? Eu preciso disso que você tem. Só. Eu não falei que Jesus amava ela. Eu não falei nada. E eu falei assim, Deus, vocês sabem que nós recebemos a natureza de Cristo, né? Então, quando eu olho ali para o Jardim do Éden, eu falo, uau, que maravilhoso, né? Mas não é para mim e para você. Adão tinha que esperar o pôr do sol para falar com Deus. Eu e você temos livre acesso ao Pai 24 horas do dia. Sabe, a natureza de Cristo, eu amei quando a Carlinha ali falou, porque ele veio buscar o que se havia perdido. Vocês já pararam para prestar atenção nesse versículo? Não quem havia se perdido. O que a gente perdeu? A nossa posição. A nossa posição perante Deus foi perdida com a consequência do ato de Adão.
foi perdida. Nós tínhamos uma culpa. A humanidade toda foi condenada por causa do que Adão e Eva fez. Só que Jesus Cristo veio para recuperar o que se havia perdido. Então, a partir de Jesus Cristo, ao nós aceitarmos a obra dele, que foi perfeita, a palavra de Deus diz, ao recebermos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, porque justiça, vocês já devem saber, mas justiça não é quando a gente assiste na televisão, né? Justiça tem que ser feita! Não, isso não é justiça na palavra de Deus. Justiça é você chegar perante Deus sem nenhum sentimento de culpa. Então, quando você chega assim, você fala, Pai, ele para tudo e fala, oi. Você já parou para pensar? Até me arrepiou. Estava falando para as meninas, eu tenho que vir para cá para me bronzear, porque eu estou branca, então vocês conseguem ver até meu pelinho, mas... Sabe, ele para tudo. Porque ele não vê em você condenação. Porque quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o sangue do filho amado dele. Ele vê você perfeito e inculpado. Então, quando você está falando algumas coisas, ele nem sabe do que você está falando. Porque, não, mas que está doendo, não. E aí ele está olhando você, ele está tipo assim, mas você não está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Porque ele vê você perfeita. Perfeita. Então, somos nós que precisamos mudar a nossa maneira de ver. Somos nós que precisamos abrir nossos olhos e começar a receber. Eu não gosto muito de usar essa palavra entender, porque vocês sabem que nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma precisa entender. Nossa alma, mente, desejos, emoções. Precisa entender. Agora, no espírito, tanto faz se entender ou não. Precisamos receber. Olha o tanto de palavra que a gente recebe, promessa. Você acha que eu vou entender tudo aí? Falou, Deus, eu não sei, não, mas eu recebo. Eu recebo. Como que você vai fazer? A Sheila comentou aqui, tem bastante gente que vê, às vezes, a gente... Qualquer lugar, assim, a gente fala inglês. Mas a minha história do intercâmbio, gente, minha mãe não tinha dinheiro para eu tirar passaporte. Na época, era R$250. E Deus falou, o que eu tenho para a sua vida não pode ser limitado apenas à língua portuguesa. Você precisa aprender inglês. Cheguei em casa e falei, eu preciso ir para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Meu pai falou, não. E eu não desisti, né? Mas eu obedeci. E daí passou um tempo orando, tudo mudou. Ele falou, amém, quer ir? Vai. A gente não tem dinheiro. A gente não tinha carro, não tinha dinheiro. Eis que assim, não sei quantos de vocês já foram... Ouvi falar que a menina ali vai para o Canadá, mas eu lembro assim que era muito inviável para a situação que a gente vivia. E se você já trabalhou, se você já viajou, se você já tirou passaporte, visto, não sei quantos de vocês já fizeram intercâmbio, até achar uma família hospedeira, muitas coisas assim demora. Sei que em 20 dias eu tinha passaporte, visto americano, passagem aérea comprada, e uma família hospedeira me escolheu. Todo mundo ficava assim, não tinha como, não tinha. Gente, visto, vocês sabem, aqui, vocês têm consulado aqui, né? Vocês vão chegar. Eu posso vir tirar o visto aqui quando eu vier. É porque não tem em Curitiba, a gente tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio, tem que ir para algum lugar. Mas tudo isso, assim, E por quê? Porque quando Deus diz, tanto faz o processo que ele vai fazer com que aquilo ali. Tanto faz. Não, mas Deus disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, agora eu chego em casa e falo assim, vamos ler a Bíblia, senta aqui. Não, calma. Sabe, como mulher, a gente precisa aprender primeiro a discernir, primeiro a receber a orientação da palavra. Da palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra dele. E eu até estava conversando aqui de tarde com as meninas, e eu falei assim, nós como líderes, a gente está à frente hoje do Ministério de Jovens, e às vezes a gente tem reunião assim da liderança, e eu falo para eles assim, vocês não podem falar para as ovelhas, eu acho que. Porque elas chegam para vocês, líder, eu gosto daquele menino. Eu acho que não é a hora, o momento certo. Tanto faz o que eu acho ou não. A minha opinião amanhã acabou. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus permanece. Então, líder, Luísa, você acha que eu devo namorar tal pessoa? A palavra de Deus diz que. E eu abro, e eu converso, e eu gasto tempo na palavra de Deus. Porque não... Então, assim, e nós, às vezes a gente fala, não, porque eu recebi no meu espírito, ou eu recebi até uma palavra. Aqui, em algum momento, busque aquilo na palavra. Você encontrou aquilo na palavra, aquilo vem de Deus. Aí você não caminha baseado naquela promessa, você caminha na certeza de quem Deus é e sabendo que Ele vai fazer com que ela se cumpra. Quem disse que vai ser daqui 5 anos? Pode ser que daqui 30 anos, 40 anos. Você não sabe. Sabe, Deus, quando falou assim, Abraão, sai da tua terra, a palavra de Deus diz que ele nem sequer sabia para onde estava indo. Sabe o que ele falou? Tá bom. E foi. Só que se ele não sabia para onde ele estava indo, para onde ele tinha que ir, como que ele sabia qual direção tomar? Você já parou para pensar nisso? Vai.
Eles, falou, valeu. E né? E foi. Então, assim, é bem... falei para vocês que eu tenho, né? Vou para tudo quanto é lugar. Mas essa manhã eu quero falar com você, essa tarde, na verdade. O meu título é O DNA Perfeito. Posso fazer uma oração rapidinho? Eu não orei. Eu gosto de orar. Jesus, eu te amo muito. Obrigada pelo seu carinho, pela sua graça. Obrigada porque o Senhor não precisava ter vindo, mas o Senhor escolheu nos amar. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, papai. Em nome de Jesus. Amém. Meu primeiro ponto é Criador perfeito e escolhas imperfeitas. Gênesis 1, 26. Acompanhem comigo, porque aqui começa a ficar meio complicado, mas já simplifica, tá? I promise. E por isso que eu falo inglês, né? Porque Deus me levou para lá, fiquei lá no ano. Saí até no jornal quando eu cheguei lá, gente. Morei numa cidade de 2.000 habitantes, coisa mais fofinha. Brasileira chega na cidade, as pessoas iam encostar em mim como se fosse assim, ó. Perguntava se eu ia de cipó para aula, para casa, você acredita? Falei assim, vocês não são, mas enfim, tô velha, isso foi em 2008, faz tempo já. Mas vamos lá, Gênesis 1, 26 a 28 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Abre parênteses aqui, não sei se você sabia, mas... nem tudo que é óbvio para Deus, ou óbvio para mim, ou óbvio para você, é óbvio para todo mundo. Por isso, não existe redundância, como nós dizemos na gramática da língua portuguesa. Ai, que Deus está sendo redundante. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Preste atenção, quando na Bíblia tem algumas coisas assim, Ele quer que a gente entenda, que a gente receba. Entenda não, que a gente receba. Sabe, tenha noção, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe, tipo assim, você entendeu? Você recebeu? Você está, né? Enfim. E Deus abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, de novo, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vocês já devem saber disso também, mas eu e você temos uma posição que Lúcifer, conhecem Lúcifer? Um anjo lindo, maravilhoso, que era, de fato, um anjo perfeito. O que ele queria? Vocês lembram? O que diz em, acho que é Isaías 14, 14. Ele falou assim, serei como o Altíssimo. Sabe o que eu e você somos? A imagem e semelhança do Altíssimo. Eu e você temos o que Lúcifer sempre quis. Ele sempre quis ser semelhante ao Altíssimo, sempre quis. E é por isso, assim, com todo respeito, não estou declarando isso, mas ele odeia quando a gente se levanta sobre a face da terra. O diabo odeia quando eu falo. E pode me odiar, tô nem aí, não muda nada. Eu lembro esses dias, a gente tinha um retiro, o meu marido sentou assim, falou, Luísa, bateu na minha perna assim, Satanás está ali. E eu estava meio que dormindo assim, quê? Ali, eu apontei assim no quarto, Satanás está ali? E a gente meio brava, assim, não, chega, não sei o que, sai. Eu falei, vamos dormir, né? Mas eu lembro que, num começo, assim, eu me incomodava. Satanás, demônio, vai ficar me enchendo o saco. E às vezes, agora, eu até estranho se ele não aparece, porque eu fico assim, eu estou muito acomodada, né? Porque ele fica furioso com você. Você brilha a luz do Altíssimo. Sabe, sobre a face da terra, pessoas precisam atravessar a rua para chegar até você e falar, ei, o que é? E você, sabendo quem você é em Cristo Jesus, você sabe o que falar para aquela pessoa. Não é, é o perfume, é o meu vestido que eu comprei não sei aonde. Não, você sabe o que falar. Você tem a posição para isso. Ai, Luísa, eu não me sinto capacitada para responder esse tipo de gente. Mas você tem a posição divina para responder esse tipo de gente. Pare de achar que é pela sua capacidade. Nunca foi e nunca vai ser. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Amém! Isso é verdade, isso muda a nossa eternidade. Sabe, aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que a gente vê. Sabe, taca fogo nessa cadeira. Vai apodrecer, queimar, você nunca mais vai ver. Taca fogo na fé. Taca fogo no amor. Ai, não tem como queimar. Então, por que a gente acha que a cadeira é mais real que a fé e o amor? Percebem? Então, assim, essa é uma mensagem que eu estou tentando ser bem breve, mas para a gente se localizar. O mundo precisa. E agora que eu estou vendo assim, Brasília, eu estava comentando com a Charla, vocês estão um pouquinho mais perto de algumas áreas politicamente do que nós, lá embaixo, né? Mas, sabe, nós, como mulheres,
precisamos nos posicionar. O mundo precisa de mulheres posicionadas em Cristo, não nas nossas certezas, não nas nossas convicções, não nas nossas habilidades. Ele precisa de mulheres posicionadas em Cristo Jesus. Aí, continuando ali, então, o pensamento. Diz em Atos 17, 26, eu falei ali para vocês, então, que Deus criou o homem à imagem e semelhança, então, Ele criou tudo, e Ele falou para nós, domine sobre as aves, domine sobre os peixes, significa que existiam raças ali, a raça animal, tal, e a gente não ia se misturar. Mas Atos 17, 26 diz, de um só ele fez todos os povos, para que o povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ei, você acha que você está em Curitiba? Você não está em Curitiba. Vocês acham que vocês estão em Brasília porque você decidiu morar em Brasília? Olha lá, ó, muito tempo atrás. E os lugares exatos onde deveriam habitar. Foi tudo planejado por Deus. Ah, eu não sei se eu me mudo ou não. Pergunta para ele sabe onde você deve habitar. Pergunta para o teu pai. Ei, pai, por que eu falei isso? Não sei. O Espírito Santo sabe. Mas o que eu quero dizer de um só, ele fez todos os povos? Significa que eu e você somos primo. Porque todo mundo foi criado a partir de Adão. Eva e todo mundo. O loiro, o ruivo, o bronzeado. Aleluia, glória a Deus pelos bronzeados, os brancos. Todo mundo. Todos, todos, todos. Todos viemos de um só, ele fez a todos. E aí que vem a frase que o Espírito Santo me lembrou de uma aula que eu tive de História Cultural no 3º ano da faculdade. Não se assustem, tá? Mas a frase é a seguinte: a miscigenação étnica gera um enfraquecimento genético ou um enfraquecimento da origem? E rolou todo um debate ali. Por quê? O que é a miscigenação étnica? Conforme a língua portuguesa, o dicionário diz, miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de raças, de povos de diferentes etnias. Assim, multirraciais ou mestiços são as pessoas que não são descendentes de uma única origem. Essas pessoas possuem características de cada uma das raças que descendem. Meu nome é Luiz Helena Connor Jans de Carvalho. Então, Jans é alemão, Jans. E Connor é irlandês. Então, se for olhar aqui conforme o que eles estão falando, houve um momento que uma família alemã e uma família irlandesa se cruzaram e geraram a Luísa. E eles falam, né, a ciência fala que eu sou
Não sabem. Sabe, a palavra de Deus diz que o povo perece por quê? Falta de conhecimento e ignorância. Sabe qual que é o nosso maior inimigo? O diabo? Não, claro que não. O diabo já é um derrotado, coitado dele. Tadinho. Ele que fica querendo que a gente fale dele. Não, ignorância. Porque a ignorância te cega e ela não te deixa ver o que você já tem, o que você pode usufruir. É igual você estar num lugar, num resort all inclusive, e ficar, eu vou querer só uma água. Pode ser água da torneira mesmo, porque você pode pegar qualquer coisa, em qualquer momento. Qualquer coisa. A gente estava na lua de mel, eu não gosto de tomar nada, gente, assim, de champanhe, de vinho. Daí o Rômulo falava assim, é para celebrar. Daí ele ligava e falava assim, traz um champanhe. Daí levava um champanhe, daí a gente nem abria, ele falava, traz um champanhe. Aí no terceiro dia eu falei, a gente nem abriu. Daí ele falou, mas é tudo incluso. Aí eu falei, meu Deus, de certa forma, eu acho que isso é pecado. Só que, gente, a nossa vida é assim. Olha Deus, às vezes, vendo a gente mendigando por umas coisas ou outra. Ontem mesmo, as meninas fizeram uma camiseta linda, maravilhosa, pedi para elas, falei, também, cara, uma camiseta chique, assim, de ombreira, né? Daí elas falaram, não, vamos fazer no próximo ano de ombreira, né? E eu ainda falei para elas, falei, nossa, caro, né? Porque a gente também faz evento e tá subindo o preço das coisas, né? Mas ao menos pelo Espírito Santo já me deu um tapa na cara, vai falar, Luísa, você está mendigando? Eu sou o dono do ouro da prata, você está reclamando do preço da camiseta. Eu lembro quando a gasolina bateu 8 e... Não sei se bateu 8 aqui, mas acho que 8,70, 8,80, assim, ó, muito caro. E eu fui abastecer, assim, deu R$500 e tanto, assim, eu falei, não. Daí eu fui falar para o Romulo, não é muito caro. Daí ele falou bem assim para mim, um dia vocês vão conhecer, ele tem que vir aqui um dia, né, amiga? Você está se ouvindo? Olha, escuta o que você está falando, Luísa. Pelo amor de Deus. E ele pegou e saiu. Ele estava bravo comigo, assim. Eu conheço meu marido, né? E depois eu entendi. E a palavra que o Espírito Santo me deu naquela hora era a seguinte: no mundo jaz o maligno, e no mundo tereis aflições. Ai, às vezes até a gente usa, né? Ai, pois é, né, amiga, estou num deserto, porque Deus disse que no mundo tereis aflições, né? Mas, ei, eu e você não somos daqui. As nossas regras, as nossas leis não são daqui. Amém. Não é assim. Luísa, mas é drástico, é drástico. E eu creio. Eu estava falando com a minha mãe antes de ministrar aqui. Eu falei, mãe, o que eu vim fazer aqui? Eu me sinto muito... Eu falei, gente, o que eu vim fazer? Porque, eu não sei se vocês sabem, como nós somos pastores lá, é muito difícil da gente sair. A gente sempre nega os convites. Porque a gente tem que estar lá sábado e domingo. E quando eu recebi a liberação, eu falei eu não sou pregadora de conferência, assim, né? Uhul, né? Só que o Espírito Santo estava falando comigo e eu estava orando com a minha mãe também. E ela falou assim, filha, só fale o que o Espírito Santo tem para dizer. E toda vez que eu oro, eu falo, Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. E o Espírito Santo pediu para lembrar vocês. É necessário uma mudança de mente diária. Para você prestar atenção se aquela escolha que você está tendo é uma escolha almática ou se é uma escolha no espírito. Porque se você caminha plantando coisas na sua alma, você vai colher coisas na sua alma. Se você caminha andando pelo espírito, você vai colher como quem anda pelo espírito. E como quem anda pelo espírito, quem que é o provedor? Deus, que é o dono da prata, do ouro, que já te deu a saúde perfeita. Sabe, fé não é a negativa das coisas que a gente está sentindo. Estou com dor de cabeça. Eu fico pensando se alguém do mundo olhasse a gente, né? Porque a gente não toma posse das dores. Então, às vezes, estou com dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça. Não, estou com dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça. Fé não é isso. Fé não é burra. Desculpa a palavra, né? O que você está falando? Não, amada, né? Vamos orar para tal pessoa porque ela está lá com um problema no rim. Não está, né? Em nome de Jesus. Não é. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, você traz existências, o quê? Saúde perfeita. Se ela está com câncer, o que ela não tem? Saúde. Então, você não fica só naquele, né? Sai câncer, sai câncer, sai. É isso que você está dando atenção, porque o diabo falando, é isso, fala mais do câncer. Fala mais. Não, saúde perfeita agora. Agora. Sabe, eu quando eu estava grávida, eu batalhava muito nisso. Eu tinha uns sintomas, assim. Teve um dia que eu me olhei no espelho e falei assim, corpo físico, eu declaro saúde perfeita agora. E eu fiz... Aí eu voltei e saí andando, assim, o Romo tinha acabado de falar, vai deitar, ergue teu pé, né? Vocês grávidas sabem, né? E eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, mas você acabou de falar? Eu falei, pois é, mas eu acabei. E foi assim, ó.
Então, assim, por quê? Porque a nossa vida é espiritual. A gente não pode ser movido pelo que a gente está vendo. A circunstância que você está passando não tem nada a ver com a sua posição celestial. Traga à existência a sua posição celestial sobre o seu casamento, sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos teus filhos, sobre a situação financeira. Bota a mão lá mesmo e fala, Deus, eu sou a justiça de Deus, perante a fé em Cristo Jesus, e essa situação tem que mudar, porque eu sei quem eu sou. Eu gostaria de pedir a gentileza para vocês colocarem de pé. Amanhã eu vou estar aqui de novo, gente. Eu que vou pregar. Eu estou repetindo, eu sou um papagaio aqui, né? Eu quero orar com vocês. E quero dizer mais uma vez que é uma honra para mim. Recebam o carinho dos curitibanos, por mim. Porque vocês são muito amados. A gente é feliz de ser